Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós iremos tratar sobre a África na antiguidade. Quando nós tratamos de África, nós devemos ter em vista que a África é um continente muito extenso e que possui uma grande diversidade cultural, étnica e religiosa. Só de pensar, por exemplo, na atualidade, a África ela é composta por 54 países reconhecidos pelas Nações Unidas, pela comunidade internacional. Isso sem contar os países que não foram reconhecidos ainda. E isso é um espelho da grande diversidade cultural e étnica e nacional mesmo, né, que a África encontra na atualidade. Se nós formos para a antiguidade, nós teremos uma diversidade ainda maior. Muitos povos, muitas culturas, muitas religiões, muitos grupos sociais que são organizados das formas mais diferenciadas. Então, só para se ter uma breve noção, nós devemos ter em vista, né, que a história africana ela é bastante antiga. Nós devemos lembrar que a África é considerada o berço da humanidade, é lá onde os primeiros ancestrais dos seres humanos surgiram e foi a partir de lá que a humanidade passou a colonizar o planeta. Da mesma forma, nós temos também civilizações muito antigas que acabaram se fixando na África. Nós já vimos o caso do Egito, por exemplo, no Vale do Rio Nilo, que é um exemplo de uma civilização milenar que se estabeleceu no continente africano. Além do Egito, nós também tivemos outras influências na África, como por exemplo a cidade de Cartago, que foi fundada pelos fenícios, um povo do Levante, e que mesmo após a tomada das cidades fenícias, acabou obtendo a independência e formou um grande império no Mediterrâneo, que viria a ser superado apenas pelos romanos posteriormente. Depois também os romanos vão dominar o norte da África, mostrando uma grande diversidade cultural que vai afetar aquela região, né? Até por fim os árabes dominarem o norte da África e converterem a região ao Islã. Então, nós temos uma grande diversidade de várias formas, né? Nós vamos ter, por exemplo, muitas sociedades que vão ser nômades. Sobretudo no extremo sul da África nós encontraremos sociedades que viviam da caça e coleta. Nós teremos sociedades semi-sedentárias, que são sociedades que migram, mas não com tanta frequência. Nós teremos aldeias e tribos que vão se fixar na África e que serão muitas vezes pautadas nos sistemas de parentesco, né, no sistema de clãs, no qual o ancião ou uma anciã governa uma determinada aldeia. Nós teremos sociedades patri e matrilineares, né, que são o que necessariamente? Né? Patrilineares é quando a herança ela é passada pelo lado do pai. Nesse sentido, o filho ele considera parentes seus apenas os parentes do pai, além da mãe. E também a família, né? A mãe dele também, né? Ela, quando se casa, ela passa a morar na comunidade do pai, né? Ela passa a pertencer à família do pai. E sociedades matrilineares, quando a herança é passada a partir do lado da mãe. Nesse sentido, você tem o filho considerando apenas os parentes da mãe os seus parentes e apenas os parentes da mãe, seus parentes além do pai, sendo que muitas vezes o tio materno acaba tendo uma influência tão grande na vida da criança quanto o pai, para a educação e para a formação. E nesse sentido, é o marido que se desloca e passa a morar na comunidade da mulher. Nós teremos também a formação de grandes estados e até mesmo grandes impérios, como é o caso do Egito, mas não somente, monarquias bastante centralizadas. Então, nós teremos uma grande diversidade de organizações na África antiga e mesmo depois na medieval, como nós veremos
posteriormente. Também havia, né, imperava na África desde um sistema mais coletivo, né, no qual não existia propriedade privada, como em muitas tribos, em muitas aldeias, como também a escravidão imperava em algumas sociedades. Só que a escravidão ela era bem diferente do que vai ser no período moderno. No caso, a escravidão africana antiga, ela era fortemente vinculada às relações de parentesco. Então, basicamente, o que acontecia? Quando ocorria uma guerra entre duas tribos ou duas aldeias, os prisioneiros eram feitos escravos. Mas, de certa forma, a economia das sociedades africanas não era escravista, pois elas não dependiam totalmente da mão de obra escrava para subsistirem. E, muitas vezes, quando o escravo ele se casava com uma pessoa livre, ele passava a fazer parte da linhagem dessa pessoa com quem ele se casou, deixando de ser escravo. Então, muitas vezes, os escravos eram aqueles que não tinham linhagem, pois a linhagem teria sido destruída num conflito, mas um casamento poderia implicar na liberdade em algumas situações. Aí depois os árabes, quando eles dominam o norte da África, eles exploram e acabam potencializando a escravidão, e quando os europeus chegam, aí a escravidão acaba se tornando um grande negócio no sentido econômico, com milhões de escravos africanos sendo transportados para a América. No campo dos povos africanos, como eu falei, são muitos povos, cada um com sua cultura, cada um com seu idioma, cada um com sua religião e organização social. No entanto, nós podemos simplificar a partir dos troncos linguísticos. Então, troncos linguísticos diz respeito ao quê? É um conjunto de povos que tem mais ou menos as mesmas características linguísticas, falam idiomas similares e também características culturais, religiosas e étnicas, embora não idênticas, mas são bastante semelhantes, elas são colocadas dentro de um determinado grupo. Então, por exemplo, entre os principais troncos linguísticos africanos que nós temos, até mesmo nos dias de hoje, nós vamos ter principalmente os bantus. Os bantus foram um conjunto de povos que teriam se originado onde hoje seria a atual Nigéria. E mais ou menos por volta do ano 1000 depois de Cristo, eles teriam migrado do sul da Nigéria para a África Central, região do Congo, até o Oceano Índico, podemos dizer assim, né? Até a região do Oceano Índico. Teria sido o maior grupo étnico-linguístico que existiu na África na Antiguidade e na Idade Média. E posteriormente eles vão formar grandes reinos, como por exemplo o Reino do Congo, o Nindongo, além também das cidades-estados suahilis, na costa índica. Eles eram principalmente agrícolas e eles também dominavam a metalurgia, né? Então eles dominavam o manuseio do ferro na África Central posteriormente. Além dos bantus, nós teremos os chamados pigmeus, que eram negros e de pequena estatura, que se localizavam na África Equatorial e eram principalmente nômades, caçadores e coletores. Nós teremos também os chamados sudaneses, que eram principalmente agrícolas e que viviam nas savanas localizadas entre o Oceano Atlântico e o Vale do Rio Nilo. Eles, inclusive, originarão uma série de estados naquela região, como, por exemplo, os estados da Núbia, que nós iremos ver posteriormente. Os nilotas, que viviam na região sul do Rio Nilo, que eram negros e, de certa forma, com elevada estatura. Acredita-se que os egípcios teriam se originado de povos nilotas inicialmente. Alguns eram agrícolas, alguns eram pastores e alguns eram semi-sedentários. Os Khoikhoi ou Khoisan, que viviam no extremo sul da África, também conhecidos como bosquimanos, eram principalmente caçadores e caçavam animais selvagens com lanças, além de colher frutas, nozes e outras plantas silvestres. E os berberes, né? Os berberes eram os povos do deserto, eram os povos que viviam na região do deserto do Saara e muitas vezes praticavam o comércio. Então eles viviam principalmente de trocas e do comércio, embora alguns tivessem desenvolvido a agricultura. Alguns inclusive vão formar alguns reinos, né, como nós veremos posteriormente, né, os chamados reinos berberes. Eles se convertem ao islamismo por volta do século VIII, né, o caso dos
berberes. Então, esses são alguns dos grandes troncos linguísticos africanos que aglomeram, cada um deles, centenas de povos muito diferentes. Alguns já foram extintos, alguns já foram totalmente dizimados ao longo da história, mas nós ainda temos a presença de muitos na contemporaneidade. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em vista, né, é que o continente africano ele foi o mais antigo a ser ocupado pelo ser humano, né? A humanidade teria surgido de lá. E inicialmente não havia ainda um grande contato entre as civilizações africanas. Acredita-se que por volta de 5.000 anos atrás, o deserto do Saara ele era composto de planícies verdes, mas que começaram a secar por conta das mudanças ambientais até se transformar num deserto, dividindo a África ao meio, né? A África ela costuma ser dividida em África saariana, que é o norte da África, que compreende o deserto do Saara, e a África subsaariana, que diz respeito às regiões de savanas e florestas que existem ao sul do Saara. Existe também uma região de transição, que é o Sahel, né, que é uma região entre o deserto do Saara e a África subsaariana. É lá, na verdade, que vai começar o grande contato entre os povos africanos. Lá, durante a Idade Média, principalmente, nós teremos várias cidades e vários grandes reinos que vão prosperar nessa área e que vão estabelecer grandes rotas de comércio que vão conectar não só o norte da África ao sul, mas a África também a outros continentes. Mas antes disso, nós teremos inicialmente um pouco contato entre os povos do deserto do Saara e os povos da África subsaariana, né? Então, isso também repercute bastante na grande diversidade cultural que nós teremos, né? No campo religioso, por exemplo, nós teremos muitas religiões que vão conviver na África nesse período. Entre elas, nós teremos as chamadas religiões animistas, que são aquelas que creem que a natureza é dotada de forças sobrenaturais. Então, o animismo consiste num conjunto de crenças, num sistema de crenças que acredita que todos os elementos da natureza são sagrados, eles possuem espíritos ou eles mesmos são forças sobrenaturais e determinado sacerdote, muitas vezes conhecido como xamã, embora varie de grupo para grupo, ele acaba sendo responsável por negociar com esses espíritos. Nós teremos também um sistema de crenças que será chamado fetichismo, né? O fetichismo ele é um conjunto de crenças que tem como base a idolatria e a adoração de objetos. Então, objetos que são tidos como talismãs, como sagrados e que são considerados um portal entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Nós teremos também muitas religiões politeístas, ou seja, a crença de vários deuses. Isso a gente pode ver mesmo com o Egito, né, que acreditava em vários deuses, que era zoantropomórficos, né, que eram parte humano e parte animais. Nós teremos Cartago também, que adorava as divindades da Fenícia, como Baal, Moloque, Astarté, entre tantos outros. Depois os romanos também vão instituir seu panteão no norte da África, então vai ser comum os cultos a Júpiter, a Netuno, a Vênus, a Marte, entre tantos outros, além também das crenças tradicionais africanas. Então, outras sociedades africanas que tinham religiões politeístas próprias, que acreditavam em vários deuses. E também nós teremos a presença do monoteísmo, né? Então, na África nós teremos um dos primeiros estados a se converter ao cristianismo, que é o reino de Aksum, na Abissínia, atual Etiópia, aproximadamente, no chamado Chifre da África. E também no reino de Aksum nós teremos uma comunidade judaica, como nós veremos posteriormente. Já no começo da Idade Média, praticamente todo o norte da África será islamizado, né? Então, 3 religiões monoteístas, as 3 principais religiões monoteístas, também vão se encontrar no continente africano até o começo do período medieval. Então, o que nós podemos falar sobre as sociedades africanas, né? Então, nós vamos ter desde sociedades agrícolas que não dominavam o metal até aquelas que tinham domínio do metal. Nós teremos, por exemplo, entre algumas sociedades que tinham domínio do metal, no oeste da África, nós teremos o chamado povo Nok. O povo Nok,
ele, por volta de 500 a.C., eles já produziam cabeças e figuras de terracota e também foram dos primeiros povos africanos a dominar o ferro, a fundir o minério de ferro para produzir armas e ferramentas, né? Nós teremos também os Yorubás, que vão dominar o ferro, e os Bantus também, que fundiam o ferro em fornalhas que eram alimentadas por carvão vegetal, produzindo armas de alta qualidade para o contexto histórico que nós estamos trabalhando. E então nós podemos perceber, né, como que as sociedades africanas elas eram bastante complexas nesse sentido. Entre algumas sociedades africanas que nós podemos elencar nessa aula, nós podemos falar um dos principais estados africanos que existiram na antiguidade. Por exemplo, o chamado Reino de Kush. O Reino de Kush, ele é correspondente à chamada região da Núbia. O que é a Núbia? A Núbia é a região do Alto Rio Nilo, né? Então, ao sul do Egito, onde seria aproximadamente o atual Sudão. Então, né, os povos núbios, eles fundaram o reino de Kush e eles viviam no Sudão desde mais ou menos 2500 a.C. Eles acabaram tendo forte influência do Egito, inclusive muitas vezes o Egito dominou a região da Núbia, e a Núbia até mesmo era uma espécie de desterro para os egípcios. Quando, por exemplo, o faraó ou alguém da nobreza tinha um inimigo político, ele era enviado para a Núbia, né? A Núbia era uma espécie de exílio para os antigos egípcios. Várias vezes os egípcios eles chegaram a conquistar a Núbia e isso afetou bastante a cultura da Núbia. Tanto que na Núbia eles tinham um sistema de hieróglifos mais ou menos parecido com o egípcio, assim como a religião núbia era fortemente influenciada pelos egitos, né? O reino de Kush ele foi fortemente influenciado pelo Egito antigo. Uma coisa característica também das sociedades núbias é que as mulheres também eram lideranças políticas, né? Na Núbia, por exemplo, existia não só o título de faraó, que era o rei, né, o imperador da região, como também existia o título de Candace, né? Candace eram mulheres faraós que governavam a região da Núbia. Uma das mais emblemáticas das Candaces foi a Candace Amanitore, né, de Meroé, né, que foi a maior e mais importante cidade da Núbia na antiguidade, né, e que inclusive formou um reino também, o chamado Reino de Meroé. Inclusive, né, existem várias pirâmides na região do Sudão, pirâmides núbias, que são bem menores do que as egípcias, mas que têm mais ou menos a mesma função. Como, por exemplo, servir de túmulo para faraós e candaces, além também de terem um valor de estoque e um valor astronômico também, né? Inclusive, a pirâmide de Meroé foi dedicada a Candace Amanitore. Entre outras características que nós podemos elencar também sobre as civilizações da Núbia, é o fato de ter sido um povo de comerciantes também. Inclusive, a própria palavra que origina a Núbia, a palavra Nube, significa ouro, que era bastante explorado nessa região desde 3000 antes de Cristo, e a Núbia também tinha uma função estratégica de ligar a região do norte do Saara ao sul do Saara. Como eu falei, nesse primeiro momento havia pouco contato entre os povos do norte e os povos do sul da África. A Núbia era um dos poucos canais que conectavam os povos do norte com os povos do sul, assim como os povos do oeste e do leste. Justamente por conta disso, por ter sido grandes entrepostos comerciais, né, no qual se ofereciam escravos, elefantes, girafas, aves, peles de felino, ouro bruto, além de ébano, marfim, entre tantos outros alimentos, foi uma região bastante disputada entre diferentes povos. Inicialmente, nós teremos o Egito, que vai tentar dominar aquela região, e depois nós teremos o reino de Aksum, que também irá governar a Núbia por um tempo. Então, a civilização núbia ela teve longa duração. Essa região ela teria sido ocupada entre 7000 a.C. até 700 depois de Cristo. Na Núbia também se produziam objetos de cerâmica, amuletos esmaltados e tecidos que eram vendidos tanto para o Egito quanto para os povos do sul da África. Entre as principais cidades,
Além de Meroé, nós tínhamos também Kerma e Napata, que acabaram se transformando em estados independentes, né? 3 reinos independentes na Núbia. O mais imponente dos grandes reinos da Núbia na antiguidade foi o chamado reino de Kush. O reino de Kush, no caso, ele já é mencionado em vários documentos do Médio Império Egípcio, né, que vai de 2100 a 1780 a.C., que citam como uma das províncias do Império. Com as invasões que o Egito vai sofrer posteriormente, o reino de Kush se torna um reino bastante poderoso no século VIII a.C., próximo à terceira catarata do rio Nilo. Então, depois disso, né, o reino de Kush, que teria a capital provavelmente na cidade de Kerma, acabou se expandindo por toda a região da Núbia, unificando as várias cidades núbias. Outro grande estado importante da África na antiguidade foi o reino de Aksum, na região da Abissínia, que envolve atualmente a Etiópia, mas não somente, né? Envolveria também as atuais Somália e Eritreia. O reino de Aksum também foi um dos reinos mais ricos e mais importantes da África saariana na antiguidade. Então, para se ter uma noção, o reino de Aksum, ele não apenas chegou a dominar uma região que seria equivalente às atuais Etiópia e Eritreia, como também eles tiveram algumas cidades na região da Península Arábica também. Uma coisa que é bastante característica do reino de Aksum é que ele era formado por várias províncias e vários reinos subjugados que tinham que pagar tributos e obedecer às ordens do rei, né? O estado de Aksum, ele era bastante centralizado. E uma outra coisa bastante característica também do reino de Aksum é que inicialmente eles tinham uma religião que era politeísta, ou seja, acreditavam em vários deuses. No entanto, a deusa principal era a deusa Astra, que representava o planeta Vênus. O que é bem curioso, pois essa religião ela é bastante parecida com as religiões dos povos árabes antes do islamismo, o que pode indicar um forte contato cultural entre os árabes pré-islâmicos e o reino de Aksum nesse momento. No entanto, o reino de Aksum no século IV depois de Cristo é convertido ao cristianismo. Acredita-se que quem teria iniciado a conversão do reino de Aksum foi o apóstolo Mateus, né? Ele que teria sido o primeiro a tentar converter o reino de Aksum, mas ele teria sido morto na região. De qualquer forma, com isso, ele lançou as primeiras comunidades cristãs no reino de Aksum, que no século IV depois de Cristo acabaram se convertendo formalmente ao cristianismo. Até o próprio rei se converteu ao cristianismo. Considera-se atualmente que o reino de Aksum, na Etiópia, teria sido o segundo estado a se converter ao cristianismo. O primeiro teria sido o reino da Armênia, que foi convertido algumas décadas antes do reino de Aksum, né? E o Império Romano mesmo, ele só iria oficializar o cristianismo depois do reino de Aksum já estar totalmente convertido ao cristianismo. Então foi um dos primeiros países cristãos da história. Além disso, uma outra característica também é que o reino de Aksum, ele tinha uma grande comunidade hebraica, né? E até hoje isso desperta muita curiosidade para muitos investigadores, pois os hebreus, eles se fixaram no reino de Aksum em grande quantidade a ponto de formar várias comunidades e erigirem templo. Não se sabe exatamente o que levou eles a se fixar naquela região. Alguns afirmam que teriam sido comerciantes que foram para Aksum, encontraram um ambiente de tranquilidade na região e se fixaram lá. Alguns falam que durante o êxodo, no qual Moisés teria liderado os hebreus para fora do Egito, uma parte dos hebreus teria se deslocado para o outro lado e teria se fixado no reino de Aksum. E há até mesmo uma outra hipótese que diz que os hebreus do reino de Aksum, eles seriam descendentes de Menelik, que foi filho da rainha de Sabá com o rei Salomão, né? Então, nós temos uma grande presença de hebreus também, do povo hebraico, do povo judaico, na região do reino de Aksum. No campo cultural,
Eles tinham uma arquitetura bastante desenvolvida, eles dominavam a técnica de tijolos, edificavam prédios em tijolos, em construções com base quadrada e de grandes dimensões, fabricavam cerâmica de alto grau de sofisticação e também possuíam moedas gravadas com textos e com símbolos de reis da época. A língua falada no reino de Aksum era o Giz, ou Girits, e a escrita derivava da escrita arábica do sul. Depois, com várias alterações, né, nós teremos uma mudança linguística e uma mudança escrita também na região da Etiópia. Nós teremos também várias construções de canais de irrigação, barragens e cisternas para o melhor aproveitamento da água nesse período da antiguidade. O reino de Aksum, inclusive, ele se mantém independente por bastante tempo, e quando a influência egípcia ela acaba na Núbia e aí o reino de Kush ele se torna independente, ele acaba sendo posteriormente subjugado e conquistado pelo reino de Aksum. Então, no que diz respeito ao reino de Aksum, essas que são as características principais por enquanto. Nós vamos ter também a presença de vários reinos berberes também, né? Então os berberes, que eram povos do deserto, eles também consolidaram alguns reinos. Embora a maioria dos berberes fossem nômades e viviam de comércio, alguns povos berberes que eles acabaram se consolidando em estados fortemente centralizados. Então, por exemplo, em 200 a.C. formaram-se dois reinos, o reino da Dumídia e o reino da Mauritânia, que depois vão ser logo conquistados pelos romanos. Um dos reinos berberes que se manteve independente por mais tempo foi o chamado reino de Garamantes. O reino de Garamantes ele teria sido fundado no século V a.C. por povos berberes do deserto do Saara, na atual Líbia, no norte da Líbia. Eles eram nômades e seminômades, viviam do pastoreio e da agricultura. No entanto, eles se fixaram numa região de oásis, que são pequenas áreas férteis, né, com fonte de água no meio do deserto. E lá eles teriam consolidado um grande reino que foi bastante duradouro até também a conquista romana da Tripolitânia, quando o reino de Garamantes e todos os seus territórios são definitivamente conquistados pelo Império Romano. Já na costa oeste da África, na África Atlântica, podemos dizer dessa forma, nós também teremos uma grande diversidade de civilizações, né? Uma grande diversidade de povos muito distintos, muito diferentes. Nós teremos sociedades agrícolas, sociedades de pescadores, além de sociedades que praticavam o comércio e caçadores e coletores também. Então, né, os povos da África Atlântica, posteriormente na Idade Média, eles vão dar origem a vários reinos e impérios que nós iremos ver posteriormente. Entre alguns povos que acabaram habitando essa região, nós teremos os Iorubás, né? Os Iorubás, eles vão desenvolver várias cidades-estado muito riquíssimas, mas isso nós deixamos para falar quando nós tratarmos da África medieval. Os chamados Jalofos e Sererês, que viviam na região de Senegâmbia, no oeste africano, e que eles acabaram formando um poderoso reino na região que anexou outros reinos menores. Então, né, nós vamos ter o reino Jalofo e o reino de Sine, né, que eram formados pelos Jalofos e pelos Sererês. Havia um sistema social bastante hierarquizado, bastante estratificado, e também a presença de escravidão por volta dessa região. Nós teremos também, entre outros povos que viviam na África Atlântica, os povos Gans, Akans e Eves, que viviam também na região da Guiné, da Costa do Ouro, né, Costa do Marfim, essas regiões em específico. Esses povos eles eram agrícolas, eles plantavam inhame e milhete, que eram comuns da região, e depois eles passam a cultivar também a mandioca, o milho e arroz, que foi introduzido pelos europeus, né? O arroz teria se originado na Ásia, e o milho e a mandioca na América. Eles também passaram a cultivar esses produtos e também extraíam o ouro, né? Eles também faziam extração de ouro nessa região e trocavam o ouro por outras mercadorias. Então, né, principalmente os Akans, eles
dominavam a extração do ouro nessa região. E nós teremos também os povos bantus, né? Como eu falei anteriormente, os povos bantus teriam surgido no sul da Nigéria e então teriam emigrado para a África Central, onde eles formaram diversas sociedades, algumas das quais formaram reinos poderosíssimos, né? No caso dos bantus, né, eles vão por volta de mais ou menos 500 depois de Cristo. A língua banto ela vai sofrer uma grande diferenciação, que originarão muitas línguas africanas modernas, né? E a partir do ano 1000 eles passam a dominar o ferro, né? Posteriormente eles vão fundar os reinos do Congo e do Ndongo, né? E eles se caracterizavam por serem bastante beligerantes, né? Então eles praticavam bastante a guerra e também eram agrícolas, plantando dendê, inhame, batatas de cafre, entre outros tipos de vagem. Também eram pastores. No campo da religião deles, eles eram politeístas, né? No entanto, os deuses eles não tinham grande importância para eles. Predominava principalmente o culto aos ancestrais, né? Eles acreditavam no deus Zambi, que teria sido o criador de tudo. No entanto, o deus Zambi ele teria abandonado o mundo à própria sorte. Então, valoriza-se principalmente o culto aos ancestrais, né? E eles acreditavam que a morada dos espíritos ancestrais era o oceano. Até mesmo quando Diogo Cão ele chega ao Congo no século XV, o português, navegador português Diogo Cão, ele chega ao Congo no século XV, muitos congoleses acabaram acreditando que eles eram os espíritos ancestrais retornando, o que inclusive facilitou bastante a recepção por parte deles. Além desses povos, como eu já mencionei anteriormente, também havia uma interferência de povos estrangeiros, né, como Cartago, que foi fundada pelos fenícios, além também das províncias romanas, na Numídia e na Mauritânia, que se estabelecem ao norte quando os romanos conquistam os reinos berberes da Numídia e na Mauritânia. Outro exemplo bastante clássico também é os povos de origem asiática, né, povos de origem asiática, sobretudo da Índia, né, do Oceano Índico, que acabam se fixando em Madagascar, né? A ilha de Madagascar, no sudeste da África, ela chegou a ter forte influência indiana. Inclusive, a religião hinduísta era cultuada em Madagascar. Em grande parte, isso se deve por conta das várias trocas comerciais que havia entre a costa oriental da África e a região da Índia. Havia um forte contato entre a Índia e essas regiões, isso antes mesmo da chegada dos europeus, antes mesmo da colonização europeia. Nós iremos encontrar uma presença da cultura indiana na região de Madagascar. Então, no momento é isso, né? Sobre a África Antiga é isso principalmente que nós iremos tratar. Depois, posteriormente, nós retornaremos esse assunto quando nós falarmos da África medieval, né? E mais voltado também para os grandes reinos e impérios que vão se desenvolver na África medieval. Uma boa tarde a todos.